irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse de João, do apóstolo João, capítulo 2. Hoje, pela graça do Senhor, vamos estudar do verso 1 ao verso 7. Vamos entrar no estudo das 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas dos quais o livro do Apocalipse foi destinado. A gente viu em algumas semanas que o Apocalipse ele foi destinado para igrejas locais, igrejas que tinham pastores, igrejas que tinham membros, igreja que precisava de exortação, precisava do consolo do Senhor no meio das tribulações. E hoje, especificamente, vamos ver cada igreja da Ásia Menor. Não existia só 7 igrejas na Ásia Menor, mas vimos que João escreve as 7 igrejas dessa região da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Vamos estudar hoje. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor com muita atenção e reverência, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas disse aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixastes amolecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 6. Tens, contudo, a seu favor que odeia as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontre no paraíso de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia em nossas vidas. O Senhor nos guardou durante toda essa semana dos males físicos, dos males espirituais. O Senhor cuidou da nossa fé. Que o Senhor seja louvado pelos seus cuidados. Hoje temos o privilégio de nos reunirmos no dia da ressurreição do seu Filho, onde descansamos das nossas obras, mas acima de tudo, descansamos na fé no seu Filho, na graça do seu Filho. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa falar conosco por meio da pregação da palavra. Pedimos a sua misericórdia, que o Espírito Santo nos dê ouvidos, não apenas o ouvido físico, mas o ouvido do coração, para que possamos ser repreendidos, para que possamos ser consolados, para que possamos, Pai, por meio da nossa vida, dar glória ao Senhor. O Senhor, em sua palavra, Pai, diz que devemos orar por todos os homens e todas as pessoas. E nesse momento queremos orar pela Isabela, o tanto que o Senhor vem cuidando dela, o quanto o Senhor vem demonstrando misericórdia com a família da aliança. Pedimos que o Senhor esteja com ela durante todo o processo de exames, consultas. O Senhor nos repreende por incredulidade. E nós temos a plena certeza, Pai, que o Senhor é poderoso para poder cuidar dela. Não temos incredulidade, sabemos que o Senhor é poderoso para curar ela no meio ordinário ou extraordinário. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê consolo, pedimos que o Senhor nos dê força para cada passo da nossa vida, dar glória ao Senhor. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor. É tudo que pedimos e agradecemos. É pelos méritos do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então estamos começando as 7 igrejas do Apocalipse. O primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é que há muitas interpretações dizendo que essas 7
igrejas do Apocalipse, elas representam 7 períodos da história do cristianismo. Alguns defendem que as 7 igrejas, elas passam da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo, dando a entender que não existia igrejas físicas, locais, mas as 7 igrejas eram um símbolo da história do cristianismo. Só que quando lemos a Escritura de forma natural, e o testemunho dos pais da igreja, quando você lê o Apocalipse, as referências das 7 igrejas e os pais da igreja, você percebe que ali são 7 igrejas que existiram de forma literal. Se você fosse para a Ásia, há 2000 anos atrás, e você fosse em alguma dessas regiões, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, qualquer uma dessas igrejas, você poderia cultuar a Deus. Óbvio que não teria um edifício, até porque isso, o edifício, né, o prédio onde os cristãos se reuniam, é um conceito muito vai surgir muito depois. Eles se reuniam em casas, lares. E se houvesse perseguição, seria no cemitério, seria em cavernas, para que eles não fossem descobertos. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que não temos evidência textual para dizermos que essas 7 igrejas representam um símbolo, uma era da igreja. Não. São 7 igrejas literais que existiram no primeiro século, dos quais eles precisavam ser exortados, consolados por meio onde eles estavam participando de perseguições. E o primeiro verso aqui diz que diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A gente viu que o conceito de anjo no Apocalipse está muito ligado aos pastores. Por quê? Porque o termo anjo, no grego, ela tem uma conotação de mensageiro, aquele que envia a mensagem. Então, como a gente vê que é os anjos que estão lá levando a mensagem, não queremos que de forma literal cada igreja teve um anjo que visitou ele de forma celestial. Isso não faz muito sentido com o testemunho bíblico. Em poucos momentos da história, a gente viu anjos se revelarem a algum crente do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Você pode ver, você vai ver exemplos de Maria recebendo a visita do anjo, você vai ver na Antiga Aliança os pais de Sansão, você vai ver Josué de frente para um rio, onde ele vê um ser que parecia um grande guerreiro, onde a gente pode deduzir que era Cristo, né, o príncipe dos reis da terra. Então não é comum ter revelação de anjo na Escritura. Não é comum. Então se a gente parar a pensar que esses mensageiros, esses anjos, são anjos literais, celestiais, a gente estaria quebrando um padrão da Escritura. Como que um anjo para cada igreja? Mas e por que só para aquelas igrejas? Por que não veio uma igreja para Tessalônica? Né? Por exemplo, a gente tem na igreja de Éfeso, Paulo, lá na igreja de Éfeso. Então você não precisaria de um anjo celestial dando uma revelação. Então, a partir do termo grego, angelos, que tem o sentido de mensageiro, aquele que envia a mensagem, e como você vê que eles são muito ativos na igreja, aonde eles escrevem, aonde eles exortam, a leitura natural do texto é que esses anjos sejam os pastores da igreja. Então, o capítulo 2, verso 1 diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se a gente viu o significado de estrelas e candeeiros. Se de repente a gente não lembrar, olha o verso 20 do capítulo 1. Do capítulo 1, verso 20. Só contar um versículo antes. Olha só o significado de estrelas e candeeiros. Verso 20 diz assim, quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, aqui está dizendo que no verso 1 do capítulo 2, diz aqui que ele conserva as 7 estrelas, né? O verso 1 do capítulo 2. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Estrelas, no verso 20, são os anjos, ou seja, os pastores. E que anda no meio dos 7 candeeiros. Voltando para o verso 20, diz assim, ó, os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, a gente tem um significado fácil do texto. As estrelas dos quais o Senhor Jesus está na mão são os pastores das 7 igrejas. E os candeeiros onde ele roda, onde ele circula, são as 7 igrejas. Então a gente já estudou um pouquinho sobre isso, mas aqui no verso 1, ele diz que ele conserva na mão direita
as 7 estrelas. Se as estrelas são os pastores, o texto quer dizer que Deus, que Jesus Cristo, tem na sua mão os pastores da igreja. O que significa ter na mão direita? O conceito de direita, mão direita, não tem a ver com o nosso conceito político, mas tem um conceito de autoridade, né? Quando a gente fala de direita e esquerda, a gente remete à política, né? Lula, Bolsonaro, essas coisas. Mas no conceito do Oriente Médio, o braço direito tem a ver com força e autoridade. Quando Jesus diz assim, olha, eu tenho na minha mão direita os 7 pastores, ele está dizendo para a igreja de Éfeso, os pastores da sua igreja, os pastores de toda a igreja estão nas minhas mãos. Isso quer mostrar que o pastor de uma igreja, ele não tem autoridade em nada por si só. A autoridade dele está baseada em Cristo, na revelação do Evangelho, nos conselhos de Deus. Todo pastor, ele não tem autoridade por si só. Um pastor, ele só deve ser ouvido quando ele está nas mãos de Cristo. Ele só deve ser ouvido quando ele está sob a autoridade de Cristo, sob a autoridade do verdadeiro Evangelho, sobre todos os conselhos de Deus. Paulo fala para os presbíteros em Jerusalém, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Paulo não anunciou só uma coisa não, ele anunciou todo o conselho de Deus aos presbíteros que estavam em Jerusalém. E aqui a gente vê que Jesus está com a mão direita, todos os pastores estão na mão dele. Isso serve para nós também. Uma aplicação para nós membros. Que todo aquele pastor que prega todo o conselho de Deus e toda a verdade do Evangelho, nós devemos ouvir as suas repreensões, ouvir as suas pregações, respeitá-lo e honrá-lo na sua posição de ofício. E quando eu digo assim, respeitá-lo e honrá-lo na sua posição de ofício, eu não estou falando de bajular, eu não estou falando de dar presente, sabe? A gente vê muito aí que os crentes modernos, eles acabam bajulando, né, os pastores das suas igrejas. A ideia aqui de honrar o pastor não tem a ver com bajular, eu vou lá, todo mês eu compro um presente, vou fazer uma homenagem para o meu pastor. Isso aí não tem nada a ver. Nada a ver. O honrar o pastor é você saber em que posição que ele está. A posição que ele vai te exortar, ele vai te consolar. Por meio do conselho da igreja, ele vai te repreender e até disciplinar você. Receber a disciplina do pastor por meio do presbitério. Lembrando que o pastor não tem autoridade sozinho. Né? Ele tem todo o seu conselho para que possa ser executada uma disciplina eclesiástica. E o crente que recebe essa disciplina, ele deve honrar. Então aqui quando a gente fala da responsabilidade do membro com o pastor é essa. Da mesma forma que o pastor, que está nas mãos de Cristo, ele tem a responsabilidade de anunciar todo o conselho de Deus, um membro da igreja local, ele tem a responsabilidade de obedecer de toda essas afirmações, todas essas repreensões que vêm da pregação, da consolação e da exortação do pastor. Então, a gente está vendo aqui que Jesus Cristo tem nas mãos os pastores da igreja. O pastor não tem poder por si mesmo. Ele não tem autoridade por si mesmo. Ele está debaixo da autoridade de Cristo. Depois ele diz que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A gente já viu um pouquinho isso no capítulo 1, né? Cristo, o que significa Cristo andar pelos candeeiros? Os candeeiros são as igrejas, né? Significa que Cristo, ele está ao redor da sua igreja. Cristo está presente na igreja. Nossa, mas está tendo perseguição. Não se preocupa, Cristo está no meio da igreja. Não, mas a gente está vendo que irmãos estão sofrendo. Cristo está no meio da igreja. Olha, mas a situação está tão ruim diante da igreja. Cristo está no meio da sua igreja. Ele diz, eu ando pelos candeeiros. E qual é a nossa responsabilidade diante dessa afirmação de Cristo andar no meio dos candeeiros? É nós confiarmos na soberania de Deus. Não olharmos com os nossos olhos como espectadores de um evento, mas olharmos para as promessas de Deus, onde Jesus tem toda a autoridade e todo o poder para cuidar da sua igreja. Deus continua. Verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Olha só, aqui Jesus mostra que ele está ciente
da situação da sua igreja. Então agora Jesus, ele afirma para o apóstolo João, para anunciar para a igreja de Éfeso, que eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu labor e a tua perseverança. Agora a afirmação de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a igreja de Éfeso estava passando, perseguição, dificuldades, algumas dificuldades que a gente vê em Éfeso. Algumas dificuldades. Se você for lá para... A gente não vai para esse texto. Entre Atos 18 e Atos 19, Paulo entra em Éfeso. E ele anuncia o evangelho. E lá era uma cidade muito mística. Éfeso era uma cidade muito ligada ao misticismo. E quando Paulo prega o evangelho lá, qual é a reação? Conversão. Mas qual foi o resultado prático da conversão? Eles chegaram no meio da praça pública, pegaram seus livros de bruxaria e queimaram tudo. Queimaram tudo. Qual foi o problema? O que aconteceu com Paulo? Os comerciantes que vendiam livros de bruxaria não gostaram disso. E foram lá, causaram um alvoroço e Paulo saiu espancado, quase morto de Éfeso. Então isso dá para você ter um panorama de como era Éfeso, né, no primeiro século. Então você imagina só você ser um crente na cidade de Éfeso, onde você não tem só a perseguição de Roma, porque aqui a gente está no contexto que o cristianismo está começando a ser perseguido pelo Império Romano. Nero está se levantando, a besta do Apocalipse está começando a surgir. E agora você tem a preocupação do Estado perseguir você, e ao mesmo tempo você tem a preocupação de uma cidade mergulhada no misticismo. Aonde você vai no mercado, é pessoa falando de feitiçaria. É um lugar, você vai em outro, é o pessoal falando de idolatria. E aí você tem que tomar cuidado, porque talvez alguém possa denunciar você porque você é cristão. Por isso que Jesus fala no verso 2 aqui, ó. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, a tua batalha, como a tua perseverança. O que Jesus quer consolar a igreja? Eu estou vendo vocês. Eu estou vendo. Eu passo pelos candeeiros. Eu estou no meio da igreja. Eu estou vendo que vocês, ao sair da sua casa, vocês estão levantando uma espada e estão levantando um escudo. Porque onde vocês estão, tem só feitiçaria e perseguição. Aqui é o consolo de Cristo. Muitas vezes, eu até comentei com o João, não sei se eu comentei com o João, às vezes a gente parece, nós como congregação, a gente acaba sentindo assim, será que as coisas não estão progredindo, né? As pessoas não estão vindo para a congregação, né? Parece que, não sei, mas o que está acontecendo? Será que nós fomos abandonados? Será que estamos no caminho certo, na pregação certa? Será que essa é a mensagem? O que será que está faltando? E a gente continua orando, e a gente continua evangelizando, convidando pessoas para a congregação, e a gente fica nessa batalha, nesse labor. A gente ora, Senhor, nos ajude, traga pessoas, e a gente batalha, a gente faz devocional, a gente lança material, a gente convida as pessoas e a gente fica nessa batalha. Essa mensagem, conheça as tuas obras e o teu labor, é para nós. E para toda igreja, toda congregação que luta pela verdade do Evangelho. Não se deve ser abatido, a gente não deve ficar abatido. A gente deve pensar assim, estamos abandonados. A gente vê, por exemplo, a igreja do reverendo Augusto Breiner, né? Se não me engano, são 13, 14 anos. 13, 14 anos de uma igreja. Aí você vai ver uma foto lá, uma filmagem deles. Não é uma igreja que tem 70 pessoas, não tem 70 cadeiras, e das 70 cadeiras não tem metade das pessoas lá dentro. 14 anos. E ainda é uma igreja que tem apoio financeiro da instituição da IPB, etc. e tal. Então, quando o verso 2 diz aqui, olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, batalha, né, como a tua perseverança. Jesus quer consolar a igreja. Eu sei que está difícil. Eu estou vendo, eu conheço, eu sei que está difícil. Vocês em Éfeso, na idolatria, e aí tem a perseguição do Império Romano. E talvez a gente vai ver heresias que estavam querendo entrar na igreja. Eu estou vendo. Isso aqui é um consolo para nós. Isso aqui é um consolo para o verdadeiro crente. Onde os seus olhos estão na glória de Deus. Esse texto aqui não é para quem acredita em teologia da prosperidade. Porque isso aqui não traz consolo. O cara que quer melhorar a condição de vida dele e ele usa Deus como amuleto, ele olha para isso aqui e olha, isso aqui não faz sentido para mim. Alguém que quer crescer como profissional, ele olha para essa promessa aqui e não faz sentido para ele. Mas para o crente que visa apenas a glória de Deus, isso aqui tem que confortar. Continuando no verso 2.
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Então a segunda afirmação do verso 2, ele nos diz assim: aqui não suporta homens maus. Agora a gente está vendo como que era a igreja de Éfeso na prática. Então se você fosse visitar a igreja, se nós tivéssemos o privilégio de visitar a igreja de Éfeso, o que nós iríamos encontrar lá? Uma igreja que batalha pela fé. Então seria uma igreja que estaria, olha, tem perseguição do evangelho, mas prega o evangelho. E Jesus está vendo. Era uma igreja que tinha problema numa sociedade cheia do misticismo. Mas eles eram firmes. Se nós entrássemos na igreja, na casa de algum irmão, como eu falei, as reuniões eram nas casas, cavernas ou cemitérios. Se nós participássemos de um culto público deles, nós iríamos uma igreja com postura firme diante da sociedade. A ponto de que o verso 2 aqui diz que eles não aturavam homens maus, né? Olha só. Que não pode suportar homens maus. A igreja firme, né? Ou seja, a igreja quando recebia alguém, ou tinha contato com alguém, e eles percebiam que essa atitude desse homem ou dessa mulher era uma atitude má, eles não aprovavam. Eles não suportavam. Eles botavam para correr. Quando de repente alguém no meio deles, que aparentava ser uma pessoa que não queria compromisso com o verdadeiro evangelho, uma pessoa que não queria a glória de Cristo, mas de alguma forma ele entrava na igreja com alguma atitude maligna, a igreja sai daqui. Por exemplo, Simão o Mágico. Quem lembra de Simão o Mágico? Lá no livro de Atos. Você tem lá a pregação dos apóstolos, ele fica todo fascinado, e o texto diz que com a boca ele creu e foi batizado. Com a boca ele creu. Foi ou não foi? Passado um tempo, ele vê um milagre de Pedro. Pedro vai lá e faz o milagre. Eu era mágico. Enganava as pessoas, né? Mas e se eu me aproximar cada vez mais da fé dos apóstolos, eu posso ganhar dinheiro com isso? Foi se aproximar, o que aconteceu com ele? Foi revelado que ele era um incrédulo. Sofreu as consequências. É isso daqui. Qual foi a postura da igreja primitiva? Vamos expulsar. Não queremos você aqui. Qual era a atitude da igreja de Éfeso? Identificou o problema. Opa, esse cara está aqui, não é pela glória de Cristo. Ele confessou publicamente. Mas olha as obras dele. Precisando de dinheiro, perguntando quanto que a igreja arrecada. Por que você quer saber quanto que arrecada? Você quer saber o salário de todo mundo? Se fizer mais isso, pode ganhar mais dinheiro? Que pergunta é essa? Aqui a igreja de Éfeso, ela fez um exame claro quem estava entrando na igreja. O texto diz aqui, olha só. Conheço as tuas obras, verso 1. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E olha só a continuação do verso. E puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Olha o exame da igreja. Além de eles identificar as intenções de homens que poderiam prejudicar a igreja, eles também eram espertos com o quê? Com o quê? Com o ensino. Chegava um falso apóstolo lá. Opa, você é apóstolo? Sou apóstolo. Tem certeza que tem? Você andou com qual apóstolo? Então, eu não andei com o apóstolo. Peraí, mas os apóstolos, eles se conheciam. Você conhece Paulo? Não conheço Paulo, não. Você conhece Pedro? Não conheço Pedro, não. Tá, João, que escreveu o Apocalipse, não conheço. Você viu o Senhor Jesus? Então sai daqui, você não é verdadeiro apóstolo, não. Aqui diz que, no final do verso 2, ele diz assim, ele diz que não pode suportar homens maus e puseste a prova, olha só, a prova. Eles provaram. Puseste a prova, eles provaram. Sabe, eles fizeram testes. Olha a lição pra gente. Uma igreja perseguida no meio de feitiçaria, num povo cheio de feitiçaria. Quando chegava alguém na congregação, eles colocavam a prova se aquele era um falso apóstolo ou não. Isso serve para nós. Eu digo nós, a nossa geração moderna de crentes, onde todo mundo é irmão. Não pode ver, é irmão. Né? Não pode dizer que é meu irmão. Olha para o espírita, é irmão. Olha para o católico romano, é irmão. Olha para o armênio, não examina. Não, você crê no verdadeiro evangelho? Não, o que é o verdadeiro evangelho? Não sei. Então não tem como você considerar aquele cara irmão.
Ah, não, eu creio que Jesus salva, mas você precisa ter Maria como seu intercessor. Não é, irmão. Aqui o texto está dizendo que eles botaram os caras à prova. Pastores, né? O cara se intitula, hoje na igreja, ainda mais pentecostal, qualquer um se intitula pastor, né? Qualquer um é pastor. Ah, tu é pastor? Onde você estudou? Sem contar que aqui no Brasil, onde você estudou, não tem nem muita relevância para isso, né? Porque os seminários brasileiros hoje são todos liberais. Aí você pergunta, mas quem são as suas referências? Como assim? Quem que você lê? Quem que você lê? Tem que provar o cara. O cara falou que é pastor, o cara falou que é irmão. Quem que você lê? Ah, eu leio Benihim. Ih, corre dali. Ah, não, eu gosto do Valdomiro Santiago. Corre daí, é cilada. Olha o cuidado, o zelo da igreja de Éfeso. O cara entrava na congregação e eles examinavam. Ah, tu é apóstolo? De onde você veio? Qual é a tua mensagem? O que você veio pregar para nós aqui? Porque os falsos judeus, lá em 1 Coríntios e em Gálatas, eles anunciavam Cristo também. Mas era Cristo mais as obras. Era Cristo mais a circuncisão. Era Cristo mais o sábado, o sétimo dia. Então, da mesma forma que a igreja de Éfeso devia provar quem entrava lá, nós hoje devemos fazer isso. Tanto no nosso relacionamento entre pessoas que se dizem irmãos, como também com pessoas que se titulam pastores. O texto continua. Verso 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Verso 3 diz que eles tinham perseverança. E a gente viu isso, né? A gente viu isso por 2 pontos. Porque Nero estava se levantando contra a igreja, perseguindo a igreja, inclusive há um incêndio. Nero taca fogo em Roma, e quem que ele acusa? Ele queria fazer uma nova Roma. Se você pesquisar um pouco a história, Nero queria derrubar a antiga Roma e ele queria fazer uma Roma do jeito que ele imaginava. Como que ele fez isso? Ele tirou todo mundo de lá, deu casa, não, ele tacou fogo em toda a parte mais pobre de Roma. E ele precisava de um bode expiatório. Ele precisava de um bode expiatório. Quem seria o bode expiatório? Ele viu que o cristianismo já era uma religião que tinha crescido bastante, era aversa ao judaísmo, e eles eram mal vistos por Roma porque eles só adoravam a Jesus. O povo não gosta deles, o judeu não gosta deles. Quem que eu vou pôr a culpa de incendiar Roma? Os cristãos. Então, os cristãos, além deles terem a fama de adorarem alguém que era considerado bandido, a gente tem que parar nessa parte histórica aqui. Quando um romano olhava para um cristão, e o cristão falava assim, olha, meu Deus, ele morreu numa cruz, ressuscitou. Ele morreu numa cruz, mas quem morre na cruz é bandido. O seu Deus era bandido? E aí o cara já ficava com aquela visão de Jesus, uma visão deturpada. Se ele não cresce no Evangelho, ele ia ter uma visão deturpada, porque como assim? A cruz é a pior execução para as piores pessoas. E você está falando que o seu Deus morreu na cruz? Logo, você segue um vândalo e você também é um vândalo. Então o cristianismo tinha, aqueles que não compreendiam a mensagem do Evangelho, olhavam para o cristianismo de forma muito, muito ruim. Então Nero aproveita tudo isso para culpar os cristãos. E quem eles acreditaram? Lógico, em Nero. Então, aqui no verso 3, ele diz, tens perseverança, e suporta prova por causa do meu nome. Então, ou seja, a igreja de Éfeso suportava essa perseguição, mas por causa do nome de Cristo. Lembrando que o nome de Cristo aqui é autoridade, tá? Não é um conceito vago que fica na nossa mente, né? Que nem o pentecostal, os evangélicos ficam soltando a rodo o nome de Jesus de forma em vão. Além de ser uma violação do mandamento do Senhor, é também uma forma de não compreender. Quando a gente fala nome de Jesus, a gente está falando da autoridade, o ser de Jesus, não é uma palavra mágica. Ou seja, aqui, os membros da igreja de Éfeso, eles suportavam as provações por causa de Cristo. E Cristo elogia eles. Cristo elogia eles, porque eles suportavam por causa do nome de Jesus, a autoridade de Jesus. E não te deixes esmorecer. Ou seja, eles suportavam.
Eles suportavam as provações por causa de Cristo. E não ficavam esmorecidos. Eles não ficavam abatidos. Eles não ficavam desanimados. Porque eles sabiam que o reino deles não era um reino onde eles estavam, o reino de Nero. Eu falei um pouco disso no meu devocional, que nós vemos, quando a gente fala assim, olha, o reino, a gente não é desse mundo. Algumas pessoas têm o sentimento de escapismo. O que é escapismo? Não, eu tenho que sair dessa terra aqui. Eu tenho que sair dessa terra, eu tenho que morar lá no céu. As pessoas têm esse conceito. Mas quando a gente fala mundo, no sentido de escapar do mundo, é escapar do sistema. Nós temos que escapar desse sistema pecaminoso. Mas que sistema? Você vê o sistema do pecado. Você vê que as pessoas, elas não querem viver para a glória de Deus. Então você vai conversar com uma pessoa, ela vai achar você maluca quando você diz que você ora ao Senhor todos os dias, que você tem um rei, que você obedece Ele e que você morre por Ele. O cara vai olhar para você e vai ser maluco. Por quê? Porque ele vive no sistema desse mundo. Ele vive com seus prazeres, ele vive para suas vontades. E os cristãos, cada vez mais, eles vivem para a vontade de Cristo. A vontade do cristão está cativa a Cristo. Ou seja, ou você vive para satisfazer as suas vontades, ou você vive para satisfazer as vontades de Cristo. Por isso que é o reino desse mundo e o reino de Cristo. Quando o texto diz que nós não amemos o mundo nem as coisas que nele há, o João não está dizendo para a gente odiar as árvores, odiar a criação do Senhor, a beleza, a nossa família, tudo aquilo que Deus criou. O não amar o mundo está ligado com o sistema desse mundo. As ideologias, as filosofias. E os membros da igreja de Éfeso, eles não se esmoreciam porque eles viviam no reino de Cristo. Era Cristo que dava consolo. Uma das provas práticas de que Cristo estava no meio da igreja de Éfeso é porque eles não esmoreciam. Jesus não falou, olha, eu estou nos 7 candeeiros. Qual que é a prova então que Jesus estava nos 7 candeeiros? É no final do verso 3. E não te deixes esmorecer. Você acha mesmo que os membros da igreja de Éfeso não esmoreciam porque eles eram fortões? Porque eles eram grandes homens e grandes mulheres? Não. Eles eram fracos como nós. Eles eram fracos. O motivo desses homens e essas mulheres não esmorecerem no meio da provação era porque Cristo estava rodeando a igreja. Era porque Cristo estava cuidando da sua igreja. Isso aqui, e essa afirmação deles não esmorecerem, é uma coisa que a gente tem que examinar na nossa vida. Por que não abandonamos a fé ainda? Por que por tantos anos ficamos em erros? Não crescemos espiritualmente? Por que quando a gente cai no pecado, a gente levanta? Por que quando a gente tem incredulidade, ansiedade, e a gente vai lá e levanta? Porque Cristo está nos rodeando. Cristo está andando conosco. Por mais que a gente olhe com os nossos olhos incrédulos, o Senhor vem e nos reanima. O Senhor nos renova. E a igreja de Éfeso não caiu. Ela não esmorecia, porque Cristo estava rodeando os candeeiros, rodeando a igreja. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E olha só, eu coloquei lá no WhatsApp sobre prática, o título da nossa pregação é Práticas Corretas e Exortações do Senhor. Até aqui, vemos que o Senhor, ao olhar para a igreja do qual Ele ama, a igreja de Éfeso, as 7 igrejas, a nós, todos aqueles que creram no Evangelho, o Senhor demonstra o seu amor. E aqui na igreja de Éfeso, o Senhor mostra o seu cuidado, Ele elogia a sua igreja, elogia porque eles não suportavam homens maus, Ele elogia a igreja porque eles não suportavam falsos apóstolos, o Senhor elogia eles porque eles não esmoreceram e eles permaneceram firmes, mesmo provados eles permaneceram firmes, mas o Senhor também repreende a igreja. O Senhor também repreende a igreja. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Matthew Henry, que foi um pastor presbiteriano, ele comenta que o ato da igreja de Éfeso abandonar o primeiro amor não significava que eles eram apóstatas da fé. Não significa que eles abandonaram o Senhor. Não significa que eles não eram crentes. Até porque no versículo 3 em diante, você só vê ações e características de crente. Você sofrer
e permanecer firme no Senhor, você tem que ser crente. Não tem como a gente olhar do verso 3 para trás e falar que a igreja de Éfeso não era uma igreja onde tinha pessoas crentes. Eles expulsavam falsos apóstolos. Eles não suportavam homens gananciosos que entrariam na igreja. Eles eram crentes. Mas tinha pecado na igreja. Qual é o pecado? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E o que é o abandonar o primeiro amor aqui? Não era abandonar o evangelho, porque eles, como eu disse, eles não abandonaram o evangelho, eles eram crentes. Mas aqui o primeiro amor é que eles abandonaram o desejo ardente por Cristo. O desejo ardente por Cristo. Aquela vontade compulsiva de Cristo. Aquela vontade que você vê em Paulo, e aí você olha assim, gente, eu preciso orar para que o Senhor me dê renovo igual Paulo. Eu quero chegar diante de um imperador e falar assim, olha, se você me matar, eu vou para Cristo. E se você me soltar, eu vou pregar Cristo. Aquele desejo, aquela paixão, aquele desejo, aquela inquietação. Eu preciso parar para orar. Eu preciso estar com meus irmãos, porque eu preciso ser consolado. Você está desesperado e você precisa encontrar o João, porque eu preciso ouvir uma palavra de consolação. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente não corre para o João, não corre para o aconselhamento bíblico, né? A gente vai tentar outros meios. A gente vai tentar outras maneiras. A gente não resolve na oração, né? A gente resolve do nosso jeito. A gente deixou de ser crente? Não. Mas começa a ser um sinal que está perdendo. O primeiro amor é a primeira coisa que você recorre, é Cristo. Momento de ansiedade, é Cristo. Momento de dor, é Cristo. Você está alegre por Cristo. Se você está abatido, você vai para Cristo. E você começa a se mover por Cristo, e você pensa em Cristo, e você não solta a mão de Cristo, e você quer a sua palavra, você não vê a hora de chegar o dia do Senhor, você não vê a hora de estar com seus irmãos. É o primeiro amor, você está sede, é sede, eu quero Cristo. Mas chega momentos, como chegou com a igreja de Éfeso, como já deve ter chegado com vocês, que a gente vai dando uma vacilada. Aquela sede por Cristo, a gente começa a se enganar. Que a nossa sede que está por Cristo, a gente fica com sede por outras coisas. Deixamos de ser crente? Não deixamos de ser crente. A igreja de Éfeso deixou de ser crente? Não deixou. Quando caímos em pecado, deixamos de ser crentes? Mas aqui o texto diz que Deus tem uma queixa contra a igreja de Éfeso. Eles abandonaram o primeiro amor. Isso aqui faz a gente examinar. Senhor, hoje, meu coração hoje, avalia as suas obras, né? Porque aqui o texto começa, conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente está examinando as nossas obras? Vamos examinar. Como que é o meu desejo de estar... Eu estou tendo desejo de se reunir no dia do Senhor com meus irmãos? De fazer a reunião pública? Eu estou desejando? Ou será que eu penso assim, caramba, se eu faltar, o que o João vai pensar? Né? Vai perder o primeiro amor. Eu vou fazer o culto familiar, porque senão a minha esposa vai me repreender. Então vamos fazer o culto familiar agora. Perdendo o primeiro amor. Olha, eu vou falar do evangelho aqui para ninguém dizer que eu não sou crente. Está perdendo o primeiro amor. A gente tem que examinar as nossas obras. O texto aqui diz que conheço as tuas obras. Tá bom, a gente já sabe. O Senhor conhece as nossas obras. Mas e nós? Estamos examinando as nossas obras? Estamos aqui agora, reunidos no dia do Senhor. Por que estamos aqui? Examinar as nossas obras, as nossas motivações. Verso 5. Lembra-te, pois de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Verso 5. Lembra-te, pois onde caístes. Veio o que eu acabei de dizer para vocês. Qual é a exortação de Cristo para a igreja? Lembra de vocês caíram. Examina onde vocês caíram. Olha, eu estou vendo aqui que a minha motivação para ir na reunião evangelística é uma motivação errada. Foi ali que você caiu. Olha, eu estou lendo a Bíblia por obrigação. Por obrigação. Lembra onde você caiu. E se arrepende. Olha, eu estou com hábitos pecaminosos.
lembra onde você caiu e se arrepende. Jesus diz no verso 5, lembra-te onde caíste e arrepende-te e volta às primeiras obras. Agora Jesus volta a nossa mente. Depois que a gente examina, a gente precisa tomar uma ação, certo? Jesus fala assim, ele fala, lembra das suas antigas obras. Ou seja, eu examinar. Você só vai lembrar se você examinar. Ou seja, a gente precisa fazer esse exercício. Examinar as nossas obras. Só que depois que eu encontrei o pecado, eu estou vendo que eu não estou tendo deleite no dia do Senhor. Não estou tendo deleite. Achei, localizei, examinei. O que eu tenho que fazer? Volta para a primeira obra. Volta para a exortação do Senhor. Volta para as promessas do Evangelho. Pede para o Senhor, Senhor, me dá alegria. Me dá alegria para voltar a ter. Me dá alegria para voltar a amar o dia do Senhor. A amar a comunhão entre os irmãos. Senhor, eu entendi o meu pecado, localizei ele. Agora eu preciso do Senhor para que o Senhor me traga arrependimento e mudança. Porque assim, encontrar o pecado não resolve o problema. Certo? Só encontrar o pecado. O texto vai dizer, Jesus fala no verso 5. Lembra depois onde caíste. Só lembrar não resolve. Só lembrar não resolve. Tem que ter ação. Tem que voltar, tem que ter arrependimento. Então, da mesma forma que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que não suportava falso apóstolo, não suportava homens maus, eles passavam por provações, eles tinham perdido esse primeiro amor. E eles tinham que voltar. E se nós aqui da congregação temos isso em nossas vidas, se perdemos o primeiro amor em alguma área da nossa vida, a gente precisa voltar e se arrepender. Se mexer, não é só lembrar, não é só ficar aqui na teoria. Agora eu entendi. Tem aquela prática lá. E chegar a segunda. Não. É hoje, é durante a semana, a gente precisa se voltar para o Senhor. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-se da prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E agora vem uma repreensão dura do Senhor. Para a gente ver que o Senhor, ele repreende o seu povo. Ele exorta o seu povo. Diferente da igreja evangélica que acha que Deus, esse falso Deus que eles cultuam, que não é um Deus que repreende, que não é um Deus justo, o Deus da Escritura Sagrada, ele repreende. Ele fala, se vocês não se arrepender, eu vou até vocês. A gente estudou um pouquinho da linguagem de juízo profético, né? A gente viu que, e muitas vezes na Escritura, Deus ele usa uma linguagem de vir, descer, vir nas nuvens, para executar o seu juízo local. Né? A gente viu lá em Apocalipse 1:7, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e até os transpassaram, e a gente viu que ali não é a segunda vinda, mas é a vinda para destruir Jerusalém. E aqui Jesus promete uma vinda particular para a igreja. Não só para a igreja de Éfeso, para nós também, para qualquer igreja. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala no final do verso 5. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui, Jesus está mostrando que ele vem em juízo. Aqui a gente pode entender esse juízo de duas maneiras. Duas maneiras esse juízo do Senhor. Pode ser um juízo físico, onde Deus poderia trazer a morte para aquelas pessoas que não se arrependeram. Ou poderia ser um outro juízo. Um juízo espiritual. Como assim um juízo espiritual? Poderia ser Jesus falando para a igreja, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou até vocês e vou tirar os meus pastores de vocês. Porque a gente sabe que um dos julgamentos do Senhor para a igreja é mandar falso profeta. Uma das maneiras de Deus julgar o seu povo, como foi lá em Israel, é deixar falso profeta. Talvez aqui Jesus está falando, eu venho até vocês executar o meu juízo. Talvez Jesus esteja falando assim, olha, eu vou até vocês movendo esse candeeiro e eu vou deixar vocês com falso profeta. Agora vocês vão crer na mentira. Vocês não querem se arrepender? Tá bom, vou mandar um pastor mentiroso para você. Vai ler os Jeremias, vai ler Ezequiel. O povo, Deus mandando lá, exortação por meio do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, se arrependa, se arrependa. Uma coisa, eu vou mandar falso profeta. Vocês querem ouvir mentira?
Então eu vou mandar meu juízo para vocês, vão ouvir falso profeta. Vocês vão crer na mentira e vão ser destruídos. Então talvez aqui Jesus, nessa linguagem de juízo divino até eles, se eles não se arrependessem, então vão mandar falso profeta. Ou poderia ser um juízo físico de morte. Ou seja, Deus tiraria a vida deles. Quem não lembra da igreja de Corinto, onde estava tendo a ceia do Senhor de forma indigna? Eles não estavam examinando o corpo nem o sangue de Cristo. O que Paulo fala para eles? Muitos de vocês estão fracos a ponto de morrer. Ou seja, eles estavam recebendo o juízo de Deus. Jesus estava vindo até eles, tirando a vida deles. Então talvez o juízo aqui do verso 5 pode ser um juízo físico, onde Jesus Cristo tiraria a vida daqueles homens, ou poderia ser um juízo espiritual. Verso 6. Tens, contudo, a seu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Agora Jesus volta para uma observação positiva para a igreja de Éfeso. O que eles tinham de algo a favor do lado deles? É que eles odiavam as práticas dos nicolaítas, dos quais o Senhor também odiava. E olha só que interessante. Deus olhava com favor a igreja de Éfeso odiar os nicolaítas, porque Deus também odiava eles. O que a gente aprende aqui nisso? Amar a Deus, quando a gente vê lá amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, ele envolve não só amar a Deus, mas odiar o que Deus odeia. É odiar o pecado. É odiar a injustiça. É odiar a mentira. A maneira que eu amo a Deus eu amo a Deus, mas eu também odeio o que Deus odeia. Porque eu não posso dizer assim, olha, eu amo a Deus, mas eu amo aquilo que Ele odeia. Faz sentido isso? Você amar alguma coisa que Deus odeia. A igreja de Éfeso, ela tinha isso a favor dela. Que ela odiava o que Deus odeia. Qual que é a lição disso aqui para nós? Qual que é a lição disso aqui para nós? Nós, por zelo e amor ao Senhor, devemos odiar a mentira. Os nicolaítas, quando a gente estuda um pouco da história da igreja, eram homens gnósticos, onde eles falavam assim, eles entraram dentro da igreja e falavam assim, olha, você pode crer em Jesus, tá, mas eu tenho uma mensagem para você. Começando com aquele negócio, né? Você pode crer em Jesus, mas nunca explica nada, né? Eles falavam assim, olha, o corpo, ele é mau. E ele vai para a terra. O seu espírito é bom. Então o que eu vou dizer para você? Você santifica a tua mente, mas o que você faz com o seu corpo não interessa. Então você pode se entregar aos prazeres da carne, você pode beber à vontade, porque isso aqui vai para o cemitério. Mas preserva o teu espírito, tá? O teu espírito é eterno. E esse que você tem que cuidar. Então eles entravam dentro das igrejas e começavam a ensinar isso. Então você pode crer em Jesus, tal, mas você não precisa se privar de prazeres. Os prazeres pecaminosos. Porque a gente, realmente, Deus não é contra nós termos prazeres. Nós somos casados e temos prazer no nosso casamento. E está tudo certo. Quando comemos uma boa comida, temos prazer na boa comida. E está tudo certo. Quando vemos a beleza do Senhor, nós temos prazer sobre isso. Não há problema. A gente só não pode ter prazer porque é pecado. Isso não pode ter. Já os nicolaítas, eles diziam que todo prazer era válido. É que nem hoje, né? Toda expressão de amor é válida, né? Os falsos mestres aprenderam com o Nicolau. Todo prazer é válido. Então, aqui diz que Deus odiava os nicolaítas. Eles odiavam. E Deus via a favor da igreja de Éfeso porque eles também odiavam. Isso nos ensina que nós devemos odiar as heresias. Qualquer um que negue as verdades do Evangelho, lembrando, a gente tem que odiar as heresias. A gente não pode desejar o mal para uma pessoa. Quer que você morra. Você tem que orar para a conversão dela. Você tem que exortar ela, se arrepende. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Mas aqui diz que a igreja de Éfeso odiava o que Deus odiava. E nós devemos odiar o pecado. Temos que odiar o pecado. Ainda mais o nosso. O nosso pecado tem que ser o mais odioso de todos os pecados. Nós temos que odiar o nosso pecado. Quando pecamos, temos que pedir perdão a Deus, pedir que Ele nos dê arrependimento,
Nós temos que parar e pensar, quanto isso é abominável, quanto isso me separou de Deus, o quanto isso me separa de Deus, odiar o pecado. Porque a gente só vai demonstrar que a gente ama a Deus acima de todas as coisas quando nós odiarmos o que Ele odeia. E aqui diz que, no verso 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras nicolaítas, os quais eu também odeio. Para finalizarmos, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontre no paraíso de Deus. E aqui Jesus termina o verso 7 dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Jesus aqui ele está nos dizendo, ele está chamando a atenção da igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está chamando a atenção da igreja, não só de Éfeso, mas das 7 igrejas. Não só as 7 igrejas, mas todas as igrejas bíblicas, todas as congregações bíblicas. Quem tem ouvidos, ouça. Ó como esse momento que a gente está aqui é valioso. Esse momento é valioso. Porque estamos ouvindo. Mas mais do que ouvir aqui, tem que ouvir aqui. Jesus não está falando, quem tem ouvidos ouça, direcionado apenas ao ouvido físico. É o ouvido do coração. É o ouvido do coração onde cai a semente do Evangelho. Lembra da parábola do semeador? É lá onde cai a semente. Quem tem um coração para ouvir, ouça. Por que ele fala quem tem ouvidos, ouça? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem ouvido. Nem todo mundo tem um coração fértil, um solo fértil onde o pregador joga a semente e dá frutos. Não é todo mundo. A gente somos cristãos maduros e sabemos disso. A realidade é que você anuncia o Evangelho numa porta e se você for fiel, ela vai ser fechada para você. E a gente ora para que um dia ela possa abrir. Mas aqui, o convite, o alerta de Cristo é quem tem ouvidos, ouça. E o quão é importante esse momento aqui, ó. Porque estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Quando tem a reunião de oração, estamos ouvindo. O quão é importante a reunião de oração. O quão é importante o culto familiar. Quem tem ouvidos, ouça. O quão é importante todos os dias fazer o culto familiar. Todos os domingos, dia do Senhor, reunidos. Quem tem ouvidos, ouça. A cada 15 dias, a reunião de oração. Quem tem ouvidos, ouça. O quão é importante estar exposto aonde a palavra de Deus é pregada. No seu momento, no devocional da manhã, ou no devocional particular de cada um, quem tem ouvidos, ouça. Jesus, ele mostra, ele dá esse alerta. Quem tem ouvidos, ouça. E ele termina, dizendo, ao vencedor. Eu estava começando, cara. Ao vencedor. Ao vencedor. O que é o vencedor? O vencedor é aquele que participou de uma competição, é aquele que ganhou alguma coisa. Ele vence. Ele vence. E aqui, os cristãos de Éfeso, e os cristãos das 7 igrejas, é prometido algo a eles. Se vocês vencerem o quê? O que é o vencer aqui? É vencer as provações. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo humilhados. Onde eles estavam tinha feitiçaria. Era uma batalha diária. Era levantar o escudo e a espada e pensar, eu tenho que trabalhar. Mas eu vou lá encontrar homens pagãos. E se ele abrir a boca, ele vai falar mentiras. É pensar que na hora que você estava evangelizando, você tinha que tomar muito cuidado para quando você fosse falar do evangelho, algum soldado romano não ouvisse. Porque se ele ouvisse, você ia ser preso. Você receberia multas e torcer para ele não achar a tua casa. Porque se ele achar a tua casa, ele ia destruir sua casa. Ao vencedor. Esse é o vencedor. O vencedor não é aquele que tem prosperidade, que é rico, não é essa baboseira toda que a gente já tem enjoado. Aqui o vencedor, Jesus promete, ao vencedor, aquele que venceu a tribulação, aquele que venceu as dores, aquele que não esmoreceu por causa do meu nome. Esse é o vencedor. Por isso que Paulo fala, ele fala, nem a morte, nem a dor, nem a profundidade, nem a altura, nem a potestade, nem do anjo, nem ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que somos mais do que vencedores. João escreve para nós, ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontre no paraíso de Deus.
A árvore da vida aqui não é uma árvore da vida literal, mas é o símbolo da vida eterna. Quando você vai lá para Gênesis, você percebe que a árvore da vida era um símbolo de vida eterna. Inclusive, quando eles são expulsos, eles não têm mais direito de entrar lá, porque o Senhor coloca anjos para que eles não entrassem mais lá. Porque o símbolo da vida eterna era a árvore da vida. Se você saísse de lá, você iria morrer. A gente consegue deduzir isso do texto. Aqui a árvore da vida que é prometida para a igreja de Éfeso, não significa que quando na ressurreição teria uma árvore da vida. Mas significa que aquele que vencer, ele estará eternamente com a árvore da vida. Que apontava para quem? Para Cristo. Cristo é a nossa árvore da vida. Quando estamos em Cristo, quando comemos o pão do céu, quando cremos no Evangelho, temos a vida eterna. Quando bebemos da água que Cristo ofereceu para essa samaritana, temos a vida eterna. Então aqui, a árvore da vida é só um símbolo de eternidade. Cristo é a nossa árvore da vida. Cristo é a árvore da vida de todo crente. E Jesus promete que aquele que vencer estaria eternamente com ele. Apenas uma aplicação para nós. Apenas uma aplicação para nós terminarmos. A igreja de Éfeso suportou várias provações por causa do nome de Cristo. A exortação que eu quero passar para vocês, irmãos, é que a igreja de Éfeso passou muitas provações. Eu digo para vocês que a gente não passou 10% do que eles passaram. A gente não tem perseguição religiosa aqui. Nós não temos um Estado que nos oprime por causa de Cristo. Pela graça de Deus, o nosso Estado ele é civilizado. O nosso Estado. A Argentina também é. Alguns países no mundo têm ainda um Estado rígido com o cristianismo. Então você tem a China, a Coreia do Norte e alguns países de religião muçulmana. Porque tem países que não são muçulmanos, são lá na Arábia Saudita, mas eles não ligam muito para o cristianismo. Então você tem uma parte no mundo que rejeita e persegue cristãos. Isso tem Coreia do Sul, China, Coreia do Norte, China e alguns países de religião islâmica. Eu poderia dizer que 90%, 80% do mundo é civilizado em relação ao cristianismo. Na época das 7 igrejas, não. Aonde tinha cristianismo no Império Romano era perseguido. Então você vê a diferença do tempo de antes para de hoje. Então nós não passamos as perseguições. Nós sofremos rejeição. Isso eu posso dizer para vocês. Vocês são rejeitados. Vocês são rejeitados. Você vai falar do evangelho para um membro da sua família. Quando eu digo rejeitar, não é que ele vai expulsar você da casa. Não, mas ele não vai aceitar. Ele vai falar que você é doido. Ah, mas eu não acredito dessa maneira. É uma rejeição. Alguns vão tentar evitar ter conversa com vocês, comigo. Nós somos rejeitados, não perseguidos. Em alguns casos, no Brasil, pode ter alguma perseguição ali, de um município e tal, mas, no forma geral, não somos perseguidos. Jesus, no verso 3, eu quero que vocês acompanhem aqui, que isso faz parte da nossa aplicação. E tens perseverado e suportado a prova por causa do meu nome, e não te deixastes endurecer. Jesus está dizendo assim, olha, vocês perseveraram, vocês passaram por provas por causa do meu nome. Eu não posso fugir da fidelidade do texto e dizer que nós aqui passamos as provações que os nossos irmãos da igreja de Éfeso passavam, porque é mentira, nós não somos perseguidos. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nós não devemos deixar de perseverar pelas angústias da nossa vida. Nós não podemos deixar de perseverar pela nossa incredulidade. Isso eu posso falar. São coisas do nosso direito. Pelas nossas fraquezas. Não devemos abandonar o Senhor por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas ansiedades, por causa das situações ruins que acontecem na nossa vida. Nós não passamos as provações que a igreja de Éfeso passou, mas nós somos fracos como eles. A minha exortação para vocês, meus irmãos, é que diante das dificuldades, das angústias, das tristezas, sabe, dos momentos mais difíceis, que a gente possa passar essa prova, que a gente possa se agarrar em Cristo, lembrar que Cristo está no meio da igreja. Como a igreja de Éfeso foi privilegiada de receber um elogio de Cristo, porque vocês passaram pela prova por causa do meu nome. E a minha exortação, e primeiramente para mim que estou pregando, é que quando eu passar num momento de incredulidade, ansiedade, angústia, talvez olhar
para situações da minha família e ficar desgostoso, desanimado, eu possa lembrar das promessas. Que Cristo está no meio da igreja, que Ele está conosco. E que eu não posso abandonar Cristo. Eu não posso abandonar Cristo. Cristo tem que ser tudo para minha vida. Que essa exortação da igreja sirva para nós, meus irmãos. É a minha oração e a minha exortação em Cristo. Amém? Amém.